Olá, amigos! Precisamos falar hoje um pouquinho sobre coração. Coração que muitas vezes deixam as pessoas na mão, ou seja, deixam as pessoas sem uma condição de gerar seus batimentos adequados e nesse momento as falhas ocorrem. Então o paciente muitas vezes acaba tendo um mal súbito ou sentindo desconfortos que acabam gerando uma preocupação muito grande ou até uma procura médica. Então falar sobre o coração é muito importante nesse momento, sobre as famosas arritmias que surgem em algum momento ou condições de maior gravidade que geram a necessidade até mesmo de uma implementação de uma medida de urgência, que é o caso muitas vezes de uma cardioversão, onde a gente precisa fazer um choque elétrico no paciente ou mesmo medicações que vão ser introduzidas para tirar ele daquele estado de incapacidade momentânea na geração do batimento cardíaco. Então é uma situação bastante frequente hoje, nós temos pessoas jovens que apresentam esse quadro, nós tivemos os famosos casos de atletas, inclusive jogadores de futebol, que apresentaram quadros desse tipo e que em alguns casos foram fatais. Então devemos lembrar sobre essa questão, cuidar do nosso coração e prestar atenção no que ocorre com ele no dia a dia é muito importante. Inclusive, na necessidade de uma procura médica adequada e que salva a vida das pessoas. Então, desse momento em diante, as pessoas acabam tendo a necessidade realmente de estar mais atentas. Muitas vezes, a gente tem tido casos que nos procuram e que na investigação desses quadros a gente encontra falhas graves, ou seja, pausas, inclusive, o coração não bate por alguns segundos, gerando a necessidade até mesmo da implementação de um auxílio que não seria por medicamentos, mas seria às vezes por aparelho, é o caso dos marcapassos, em que acabam salvando vidas. Não somente das pessoas já na terceira idade, que é um número maior de pacientes que precisam desse tipo de recurso, mas também existem pessoas jovens que hoje são usuárias de marcapasso. Felizmente, com a tecnologia, nós tivemos a condição de salvar as vidas. Então, fico muito satisfeito aqui de poder estar falando um pouquinho sobre essa questão, porque muitas vezes eu sou questionado, assim, através de perguntas, mesmo virtuais, ou mesmo através de um canal de mídia, sobre essa questão. Muitas vezes que as pessoas têm dúvidas, em que momento procurar ajuda, ou se aquilo que já tem sentido, que está desconfortando-as, tem realmente alguma importância. Então eu estou falando um pouquinho sobre isso, porque realmente os casos de arritmia cardíaca, inclusive nós tivemos agora durante essa pandemia, um agravamento do número de casos de doenças cardíacas. Foi um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Estadual de Cardiologia do Estado de São Paulo, e que nós, falando sobre isso aqui um pouquinho, aproveitamos realmente esse momento de pandemia para ressaltar a importância das pessoas estarem sendo avaliadas na medida que elas realmente sintam alguma coisa. Então nós não devemos esquecer que no momento de pandemia, as outras condições de saúde devem ser visualizadas e nós precisamos realmente estar atentos a isso, principalmente das doenças cardíacas, que muitas vezes podem ser graves. Então nós temos que nos valer então de uma avaliação especializada no momento certo, podemos nos valer de medicamentos e outros recursos, como é o caso do marcapasso, ou mesmo às vezes de uma condição mais específica, às vezes até os desfibriladores implantáveis, que funcionariam como um desfibrilador que você carrega com você e se você tiver eventualmente um quadro de arritmia grave, ele pode se acionar automaticamente, salvando sua vida. Então eu dei uma explanada sobre esse tema, mas é um tema que nós temos que estar atento. Nós devemos estar atento até mesmo porque as pessoas jovens também são portadoras de patologias de gravidade nesse momento. Não somente lembrando que os pacientes da terceira idade são um número maior, mas são portadores dessas doenças. Então eu falei um pouquinho, mas a gente vai estar explorando alguns outros temas relacionados a esse assunto nas nossas próximas inserções aqui nesse canal. Um abraço.